Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero fazer aí uma sequência de aulas falando sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Lembrando que compostos orgânicos são compostos que são feitos de carbono e a nomenclatura feita aí pela IUPAC é muito certinha, né? Cada parte da nomenclatura nos leva à estrutura do composto orgânico. Então tem bastante regrinhas no meio de tudo isso, mas com o tempo, conforme a gente vai avançando na nomenclatura dos compostos orgânicos, a gente percebe que essas regrinhas elas também não são tão difíceis assim, na realidade são até intuitivas. Eu sempre costumo dizer que parece muita coisa para decorar, mas se você fizer bastante exercício, você acaba se adaptando, se acostumando com essas regrinhas e com essas coisinhas que aparentemente parecem ser muito. Mas vocês vão ver que é tranquilo. Bom, pessoal, na nomenclatura de um composto orgânico, a gente sempre tem três estruturas principais, né, que é a base da nomenclatura. A gente tem os prefixos, a gente tem os prefixos, a gente tem os infixos, e a gente tem o sufixo. É como se fosse assim, o começo da palavra, né, o prefixo, o meio do nome do composto orgânico, o infixo, e o final do nome, né, do composto orgânico em si. E cada uma dessas coisas, elas significam uma parte da cadeia carbônica, né? Por exemplo, os prefixos, eles indicam, principalmente para nós, o número de carbonos. Então, os prefixos eles indicam o número de carbonos que nós temos na parte principal da cadeia carbônica. Já os infixos, que é essa parte do meio, eles representam a ligação que os carbonos possuem na parte principal da cadeia, se é simples ligação, dupla, tripla, enfim. E os sufixos, pessoal, a parte final, ela indica principalmente a função. Indica aí a função orgânica, né, ao grupo funcional ou aos grupos funcionais. Mais para frente tem uma questão em que fala sobre cadeias de função mista, né? Mas efetivamente a gente vai ver cadeias a primeiro momento de uma função só. Então, o grupo funcional, a que função orgânica esse composto pertence? Então, prefixo, infixo e sufixo. Para isso, a gente precisa conhecer, então, quem é cada uma dessas coisas aqui, né? É importante a gente saber quem são os principais prefixos, infixos e sufixos. Bom, numa cadeia carbônica, a gente pode ter, por exemplo, um carbono. A gente usa o prefixo met. Dois carbonos, et. Três carbonos, usamos o prefixo prop. Quatro carbonos, usamos o prefixo but. Bom, os quatro diferentões aqui é o que foge um pouco da nossa realidade, né? Met, et, prop, but. A partir do 5, parece muito aquilo que a gente já conhece, meio intuitivo lá dos polígonos, ou de quantas vezes um time ganha uma Copa do Mundo. Por exemplo, quem é campeão 5 vezes é penta, né? Então, 5 carbonos a gente usa o pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, a gente usa dec. É claro, tem muito mais do que isso. Se a gente fosse colocar, por exemplo, aqui, ó, caso uma cadeia carbônica tenha 11 carbonos, a gente pode colocar um dec. 12 carbonos, dodec. 13 carbonos, aí eu acho que você já entendeu, né? Tridec. 14 carbonos, tetradec. 15 carbonos,
pentadec. Pentadec. E aí nós vamos, né? Hexadec, heptadec. Beleza. É assim por diante. Talvez a gente nem chegue em cadeias tão grandes assim, mas pelo menos aí até meio intuitivo até chegar aí no 20. Quando nós falamos agora dos infixos, eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui essa parte para não misturar. Os infixos, vou separar já aqui o sufixo também. Os infixos, como a gente viu, ele fala sobre a ligação que ocorre entre os carbonos. Se for uma ligação simples entre eles, a gente usa o infixo "a". Se tivermos uma dupla ligação, "em". Se tivermos duas duplas, aí nós colocamos "de", "em". Se tivermos 3 duplas, o que pode ser possível, "tri", "em". E daí, se tiver 4, tetraen, pentaen e assim por diante. Tripla ligação, usamos "in". Se tiver 2 triplas ligações, usamos o "di-in", com 2 "i" mesmo. E caso tenha 3, "tri-in". E assim sucessivamente. Então, "tri-in". Aí quando a gente chega na parte dos sufixos, a gente tem o grupo funcional, a que função pertence. A primeiro momento, pessoal, nós vamos lidar com compostos que só tem hidrogênio e carbono na sua estrutura. É o que nós chamamos de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio na sua constituição, não tem outra coisa. É só carbono e hidrogênio. Como a gente vai ver a primeiro momento apenas esse grupo de nomenclatura, a gente vai ficar apenas com eles por enquanto aqui no sufixo, beleza? O sufixo para hidrocarbonetos a gente termina com "o". Então, a primeiro momento, não vamos se preocupar com outras funções. Nós vamos ter, por exemplo, aqui, né, a função álcool, a gente vai ter aqui a função aldeído, a gente vai ter a função cetona, e cada um deles vai ter uma terminação específica, só a título de curiosidade. Quando aparecer a função álcool, terminação "ol". Quando for aldeído, terminação "al". E quando for uma cetona, terminação "ona". Nem sempre é tão bonitinho assim, né? Algumas funções, realmente, uma parte do nome da função dá nome, aparece no sufixo. Aqui são as mais comunzinhas, né? Mas vamos focar primeiro nisso aqui, ó. Hidrocarbonetos, ok? Todos os compostos que nós vamos nomear a partir daqui são hidrocarbonetos, compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua formulação, ok? Bom, essa é a base da nomenclatura: prefixo, infixo e sufixo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar então exemplos de nomenclatura dentro aqui dessa base, beleza?